Olá pessoal, esse é o segundo exercício da lista repetição para faça, que diz o seguinte: faça um programa que receba a idade, a altura, peso de 25 pessoas. Calcule e mostre. Quantas pessoas com idade superior a 50 anos? Então aqui a gente vai na verdade implementar um contador, certo? Para verificar, a cada vez que a gente verificar que a idade da pessoa é superior a 50 anos, a gente vai contar mais um. Tudo bem. A média da altura das pessoas com idade entre 10 e 20 anos. Então, a média das alturas seria basicamente eu somar a altura de todas as pessoas e dividir pelo número de pessoas, que seria 25. Só que nem todas essas pessoas vão ter idade entre 10 e 20 anos. Por isso, a gente vai ter que fazer uma média, mas baseada num filtro, que a gente já vai implementar. E por último, a percentagem de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas. Então, aqui a gente vai ter que primeiro fazer uma contagem de quantas pessoas têm o peso inferior a 40 quilos, certo? E em seguida calcular um percentual em cima do total, que são as 25 pessoas. Beleza. Então, utilizando o novo bloco de repetição que a gente acabou de verificar no exercício anterior, que é o for, a gente precisa criar um bloco que repita 25 vezes. Então, como é que eu posso começar isso? Eu posso utilizar o for, certo? Coloco uma variável e peço para o Python gerar para mim uma sequência numérica, um range, com 25 números. Então, ele vai gerar do número 0 até o número 24. Isso me dá 25 voltas. E aqui dentro eu posso pedir a idade. Em seguida, eu posso solicitar a altura. E por fim eu posso solicitar o peso. E só para deixar a entrada de dados um pouquinho mais interessante, eu vou colocar um outro print aqui. Eu vou colocar pessoa, dois pontos, e mais um para ele mostrar o número da pessoa. Então, se a gente executar este programa aqui, você vai observar que ele vai mostrar ali, pessoa 1, digite a idade, 30 anos, digite a altura, 1,70, digite o peso, 80. Certo? E ele vai para pessoa 2, pessoa 3 e assim por diante. Perfeito? Temos as nossas entradas. Então, a primeira coisa que ele quer que a gente calcule e mostre é o seguinte: a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos, certo? Bom, para fazer isso, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a idade de cada uma das pessoas. Então, depois dessa linha 15 aqui, nós temos a idade de cada uma das pessoas, certo? E aí eu preciso verificar se a idade é superior a 50 anos. Se ela for superior, eu conto, certo? Que eu achei mais uma pessoa. Então, para fazer essa contagem, eu vou criar uma variável chamada conta pessoas igual a zero. E aí, o que eu vou fazer com esta variável? Dentro do meu laço de repetição, depois que eu pedi as entradas, eu tenho a cada volta a idade de uma pessoa. Quando eu der mais uma volta nesse for, eu perco a idade da pessoa anterior, porque eu estou sempre gravando na mesma variável. Por isso que aqui é o melhor ponto para eu já verificar se a idade é superior a 50, que é o teste que está aqui, a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos. Se isso for uma verdade, o que eu faço? Eu vou simplesmente contar mais um nessa variável. Então, cada vez que a gente encontrar uma pessoa que a idade é superior a 50 anos, eu conto. E agora eu preciso mostrar essa saída em algum lugar. Eu não devo fazer isso nem neste ponto, nem neste ponto, porque eu ainda estou dentro do laço de repetição. Eu ainda estou passando pelas 25 pessoas nesse ponto do programa. Estou dentro do laço de repetição. E eu não vou ter a contagem correta, porque eu não passei por todo mundo ainda. Por isso eu preciso retornar a indentação para o primeiro nível, certo? E colocar aqui, print, o número de pessoas com mais de 50 anos é, vírgula, conta pessoas.
Tudo bem? Esse aqui é o primeiro item do exercício. O segundo item diz o seguinte: a média da altura das pessoas. Até aqui a gente já discutiu que é simplesmente somar as alturas e seria dividir por 25. Só que ele quer saber só das pessoas com idade entre 10 e 20 anos. Isso quer dizer que eu vou ter um filtro, eu não vou fazer a média para todo mundo. Eu vou fazer a média apenas para as pessoas que estão com idade entre essa faixa. Com isso, eu não posso nem somar a idade de todo mundo, porque só posso somar quem tem a idade entre essa faixa. E eu também não posso dividir por 25, porque 25 são todas as pessoas do meu grupo. E aqui eu quero só das pessoas desse grupo aqui. Então eu preciso também fazer um contador para depois calcular a média. Eu vou fazer um acumulador para acumular as alturas, mas só das pessoas que estão com a idade aqui, e um contador. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável chamada conta menor idade igual a 0. E eu vou criar uma outra, essa vai contar o número de pessoas entre 10 e 20 anos. E eu vou criar uma outra variável chamada soma altura menor idade. Para somar a altura das pessoas que têm a idade entre 10 e 20 anos. Perfeito. O que eu faço? Bom, eu preciso de duas informações para fazer esse cálculo: a altura e a idade de cada uma das pessoas. Para primeiro verificar se a idade está entre 10 e 20, depois fazer o acúmulo e contar o número de pessoas. Então, se eu preciso ter a idade e a altura, depois que eu passar pelas entradas, eu tenho essas informações, ainda dentro do bloco de repetição, porque se eu estiver fora, eu já perdi, eu já passei pelas 25 pessoas. Por isso, dentro do bloco de repetição, eu posso criar o meu teste para que ele só passe num ponto do programa se a idade estiver entre 10 e 20 anos. Então, se idade for maior ou igual a 10 and idade for menor ou igual a 20, significa que a pessoa está dentro da faixa que a gente espera. Com isso, o que eu faço? Eu conto que eu encontrei mais uma pessoa dentro dessa faixa de idade, que são só as pessoas das 25, eu só vou contar as que estão entre 10 e 20, certo? E eu somo a altura delas, mais a altura, que é a minha variável que tem a altura que a pessoa acabou de informar, certo? Na entrada. Perfeito. Com isso, a gente, no final do programa, depois que a gente passar por todas as 25 pessoas, algumas podem cair aqui dentro, certo? Ou nenhuma, certo? Então, a gente precisa fazer algumas verificações. Primeiro, a média é basicamente eu fazer o quê? Pegar a soma e dividir pelo número de elementos. Perfeito, até aí sem problema nenhum. Só que o computador não é capaz de executar uma divisão por zero. Imagina que nós não tenhamos nas entradas nenhuma das 25 pessoas com idade superior a 10 e idade inferior a 20. O computador vai tentar pegar zero, que não vai entrar aqui nenhuma vez nesse if, e dividir por zero. Isso vai dar um erro, certo? Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se a variável conta menor idade, se ela é maior que zero. Quer dizer, se pelo menos uma pessoa entrou nessa condição. E aí agora eu posso calcular a média. Então, a média é igual a soma altura menor de idade dividido pelo contador, certo? Pela mesma variável. E aí agora eu vou imprimir. A média. Perfeito? Então, com isso, a gente consegue calcular a média da idade das pessoas, desculpa, a média da altura das pessoas com idade entre 10 e 20 anos. E, por fim, a última questão que o exercício pede é o seguinte: qual é o percentual de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas? Então, ele quer saber em percentual quantas pessoas têm menos que 40 quilos, mas eu não sei essa informação ainda. Eu não sei quantas pessoas têm menos de 40 quilos para daí eu fazer o cálculo do percentual. Bom,
Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um contador. Toda vez que eu pedir o peso de cada pessoa, eu verifico se ele é inferior a 40 quilos. Se ele for inferior a 40 quilos, eu conto mais uma pessoa, certo? Então, eu vou criar aqui conta peso, certo? Para contar o número de pessoas com o peso inferior a 40. E para mim poder fazer essa contagem, eu tenho que ter a informação do peso. Então, qualquer linha do meu programa dentro do laço de repetição, porque eu tenho que fazer isso para cada pessoa, cada uma das 25 pessoas. Então, logo depois que eu li o peso, eu posso realizar essa verificação. Então, se o peso for menor ou igual a 40, certo? Eu vou contar, conta peso igual a conta peso mais 1. Então, eu conto que eu achei mais uma pessoa com o peso inferior a 40 quilos, como está aqui, né? Inferior a 40 quilos. Perfeito. Agora, eu preciso calcular o percentual. Para calcular o percentual, eu não devo fazer o cálculo aqui dentro. Por quê? Porque o cálculo do percentual é feito em cima do total. E aqui dentro, nesse ponto do programa, eu ainda estou verificando cada pessoa, testando o peso dela e contando caso o peso esteja menor ou igual a 40, certo? Então, eu não posso fazer o cálculo do percentual aqui. Eu novamente preciso fazer o cálculo fora do if, certo? E de novo eu caio no mesmo problema do anterior. Eu posso não ter nenhuma pessoa com o peso menor que 40. Então, por isso eu vou fazer um teste. Se o meu conta peso, pessoas com peso menor que 40, for maior do que zero, quer dizer, pelo menos eu achei uma pessoa, eu posso fazer a regra de 3, certo? Então, como é que vai ficar a nossa regra de 3? Vamos montar um comentáriozinho aqui. Então, ficaria da seguinte maneira. O meu número total de pessoas, certo? Que é 25 pessoas, equivale a 100%, ao meu todo, certo? O meu conta-peso, que são o número de pessoas que tem o peso inferior a 40, está para o percentual que nós queremos calcular, certo? Então, essa é a montagem da nossa regra de 3. O que eu vou fazer agora? Eu vou basicamente calcular o percentual é igual ao conta-peso vezes 100 dividido por 25. Então, fica aqui, ó. Então, o nosso percentual é igual conta-peso vezes 100, tudo isso dividido por 25, beleza? E aí, agora é só mostrar o resultado. Então, o que eu faço aqui? Print o percentual de pessoas com menos de 40 quilogramas é percentual, certo? Então, com isso, a gente conseguiu calcular as 3 questões do exercício.